Salve concurseira, tudo bem? Aqui quem fala é Elias Santana e que satisfação te receber aqui no meu canal. Eu tô a fim de testar um novo formato, qual que é? Vocês vão me fazer perguntas e eu vou responder essas perguntas. Eu abri uma caixa daquelas de perguntas lá no meu Instagram e eu vou responder por meio deste vídeo. Lógico, predominantemente responderei questões associadas à língua portuguesa, uma vez que essa é a minha matéria de trabalho, mas também vou aproveitar para responder algumas questões associadas à minha vida, religião, política, o que me perguntarem. Desde que sejam perguntas respeitosas, ou seja, muito bom senso, beleza? Desde que sejam perguntas respeitosas, perguntas que não possam ofender alguém, fiquem tranquilos que eu sempre vou tentar responder por aqui, num vídeo bastante dinâmico. Ah, não se esquece de deixar o seu like, o seu joinha, o seu gostei, o seu curtir. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações. E eu vou precisar muito de que você coloque nos comentários o que você achou dessa proposta de pergunta e resposta. Até porque é um teste. Se der certo, eu mantenho. Se não der certo, eu tento outra coisa. Outro detalhe, vocês podem me perguntar livremente da maneira como quiserem. Eu sempre farei o seguinte: lógico, as perguntas não são anônimas, eu vou identificar as pessoas pelos Instagrams delas, obviamente. Só que quando eu for colocar a pergunta na tela, eu vou editar a pergunta. Por quê? Porque eu não quero fazer a exposição de ninguém. Eu sei que algumas pessoas possuem muita facilidade com língua portuguesa, outras não. Mas independentemente da dificuldade das pessoas, todas merecem fazer as suas perguntas. Então eu sempre vou pegar a pergunta da pessoa, dar uma guaribadinha, então você não precisa se preocupar. Eu vou ser o revisor da sua pergunta para poder colocar aqui da melhor maneira possível e, obviamente, não gerar constrangimento em ninguém. A primeira pergunta é da Real_Ju Martins, que perguntou o seguinte: Elias, viúva é uma palavra paroxítona? Sim. O que acontece? Você não pode confundir tonicidade com acentuação gráfica. A palavra viúva é paroxítona? É paroxítona. E por que ela é paroxítona? Porque a penúltima sílaba é a tônica. Se eu faço a separação de viúva, eu tenho vi-u-va. A penúltima é tônica, logo essa palavra é paroxítona. Agora, essa palavra é acentuada pela regra das paroxítonas? Aí não. A regra das paroxítonas prevê que eu não acentuo as paroxítonas terminadas em A, E, O, em, seguidas ou não de S. O que justifica a acentuação da palavra viúva é a regra dos hiatos tônicos. Ou seja, a palavra é paroxítona? Sim. O que justifica a acentuação dela é a regra das paroxítonas? Não. A próxima pergunta é da Thalita.santos.1, que fala o seguinte: estudei para PCPR com seus vídeos do GRAM. Obrigado. Muita coisa muda para PCDF? Depende. O que acontece? Quando nós falamos em língua portuguesa, algo precisa ficar claro na mente de todos vocês. O conteúdo praticamente não muda. O conteúdo é praticamente o mesmo. O edital pode até usar nomenclaturas diferentes, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. O que muda, meus queridos, na verdade, é a forma como esse conteúdo vai ser cobrado. Ah, Elias, então está associado à forma e não ao conteúdo. Exatamente. Queridos, língua portuguesa não é comparável, por exemplo, com disciplinas como direito, em que às vezes um direito é cobrado, o outro não, ou então uma parte de determinado direito é cobrada e outra não. O grande detalhe de língua portuguesa é que o conteúdo, ele praticamente não muda. Agora, a forma de organizar as questões que é diferente. O que eu sugiro para você, Thalita, e para os demais? Eu sugiro o seguinte: se você assistiu ao meu curso da PCPR ou qualquer outro curso meu de língua portuguesa, na hora de mudar para PCDF, sabendo que é CESP, você começa a fazer um estudo reverso. O que é o estudo reverso? Das questões para a teoria. Ou seja, você vai pegar as questões do curso da PCDF, ou então simplesmente pegar questões da banca CESP. Resolva essas questões. Se você perceber muita dificuldade na execução das questões, é hora de voltar para a teoria. Agora, se você resolver as questões do CESP e percebeu que você teve bom resultado, se você teve bom resultado, você não precisa voltar à teoria. Porque a teoria que você aprendeu no curso da PCPR já foi suficiente para você resolver tanto as questões da prova da PCPR, bem como as questões da PCDF, as questões da banca CESP. Então, o grande detalhe nesse tipo de situação é fazer o estudo reverso, beleza? Ou seja, estudei para PCPR, estava resolvendo questões de múltipla escolha. Então agora, faça resolução de questões de certo ou errado. Veja qual vai ser o seu grau de adaptação. Se por acaso você perceber que essa adaptação não está rolando, aí sim você volta na teoria. Fechou? Terceira pergunta já vai para a seara polêmica. Olha lá. É uma pergunta do OH Marinzo 985. Elias, você está satisfeito com a atual gestão do país? Parabéns pelas aulas. Sou de exatos e descobri que sou quase analfabeto RS. Meu querido, primeiro eu vou começar de trás para frente.
você não é quase analfabeto, beleza? Eu sempre parto de um pressuposto, que é um pressuposto linguístico, não é um pressuposto meu, tá? De que o falante, ele sabe 1000 vezes mais acerca do próprio idioma do que ele mesmo imagina saber. Ou seja, eu sempre acredito que todos os meus alunos, todas as pessoas sabem muito mais do que imaginam saber, beleza? É porque, na verdade, talvez o que você perceba na sua vida é que há um entrave em uma parte do seu uso da língua portuguesa, que é a parte na modalidade escrita, culta, prevista na gramática normativa e que é exigida de você em prova de concursos públicos. Mas isso é um pedacinho da sua vida inteira. Então não se desmereça dessa forma. Você não é analfabeto, não. Aliás, eu acho que você deve saber pra caramba língua portuguesa. Nós só precisamos de alguns ajustes para provas de concursos públicos. Agora, voltando à sua pergunta, você está satisfeito com a atual gestão do país? Não, eu não sou satisfeito. Primeiro, eu quero voltar num ponto super importante sobre mim. Eu nunca escondi meu posicionamento político de ninguém. Só que, como eu falo de língua portuguesa, eu não vou ficar falando sobre política. Quando as pessoas me perguntam, eu respondo. Antes das eleições, em 2018, ainda no primeiro semestre de 2018, em uma live que está disponível aí no meu canal do YouTube para qualquer pessoa ver, alguém um dia me perguntou o seguinte: Elias, em quem você vai votar nas eleições? Ainda nem havia definição de todos os candidatos. Nem havia, para você ter uma ideia. Eu respondi o seguinte: eu não sei em quem eu vou votar, mas eu sei em quem eu não vou votar. Eu sabia disso. E quem eu sabia que não seria o meu voto? Jair Bolsonaro. Por quê? Porque desde sempre, eu nunca me identifiquei com as plataformas que ele defende. Lógico, ele pode apresentar plataformas positivas? Pode, mas ele, para mim, tem plataformas com as quais eu não concordo, beleza? Então, se eu não concordo, eu já sabia que, para mim, ele não seria candidato. Aliás, desde aquela época, quando me perguntaram isso, eu disse, eu torço muito para que, caso eleito, e ele foi eleito, depois de 4 anos ele me surpreenda e eu posso falar, caramba, eu paguei minha língua. Eu disse lá atrás que eu não votaria nele, ele fez um bom governo e agora eu vou votar nele. Elias, então você votaria no PT? Não, também não, não entenda dessa forma, até porque não é dessa forma. Eu não sou satisfeito com o que aconteceu também na gestão política do PT em relação principalmente aos escândalos de corrupção. O grande detalhe é o seguinte, eu sabia, isso Mário de Andrade disse, muitas vezes nós não sabemos o que queremos, mas sabemos bem o que não queremos. Eu não queria Jair Bolsonaro. Não queria. Ganhou? Ganhou. Ele está aí hoje no governo? Está. Algumas coisas positivas aconteceram? Claro, como aconteceu em todos os governos. Em todos. Mas coisas negativas aconteceram também. Eu não gosto dessa questão polêmica, eu não gosto desse discurso hoje muito associado ao ódio. Eu não gosto desse tipo de discurso, eu acho que ele não melhora a nossa sociedade, ainda mais uma sociedade desigual como é a sociedade brasileira. Eu não gosto, principalmente dessa gestão aí em relação à pandemia, ela é horrorosa, horrorosa, horrorosa. Eu não consigo conceber na minha cabeça qualquer gestão que minimize os impactos de um problema de saúde em face dos problemas econômicos. Eu detesto a forma como é gerida a política de discriminação no Brasil, e quando eu falo discriminação, é discriminação racial, eu tenho um posicionamento muito claro em relação a isso. O Brasil é um país muito desigual, e a nossa desigualdade, ela inclusive tem cor, beleza? E nós passamos um problema muito sério, que nós temos aqui um racismo velado, isso é sério. Então o que acontece? Eu tendo toda essa concepção, beleza, o Bolsonaro pode até não concordar com a minha visão, beleza, existe muita gente que não concorda. Mas daí nomear para o Instituto Palmares um camarada que é justamente o avesso das ações afirmativas, aí já é completamente inconcebível. Para mim isso aí já é pirraça e não gestão. Também não sou satisfeito com a situação da educação no Brasil. A educação sempre foi problemática, porque nessa hora alguém vai falar, então era bom no PT? Não, não era bom no PT, beleza? Mas nós estamos aqui para olhar do agora para frente, beleza? Não é para repetir o que já aconteceu, beleza? Não sou satisfeito, não sou satisfeito. E nós precisamos avançar muito em políticas educacionais. Aliás, nós já temos vários relatos em vários lugares do mundo que as coisas melhoram muito quando há investimento de médio e longo prazo em educação. Então, se isso não foi feito lá atrás, que isso seja feito de agora em diante, mas ainda não aconteceu. Então, eu sou satisfeito? Não sou satisfeito. O que eu torço? Eu torço ainda para que no final disso tudo as coisas melhorem. E quando eu falo melhorar, não é sem ele ou com ele, é que as coisas melhorem, com ele ou sem ele. Que as coisas tomem um jeito, tomem um rumo, a gente merece sim coisa melhor acontecendo no Brasil, independentemente do governante. Ele está lá com a obrigação de gerir o melhor para todos nós. Beleza? Próxima pergunta, pergunta da Laila
RMT, que falou o seguinte: Elias, você trabalhou em qual órgão público? Eu trabalhei na Secretaria de Educação do Distrito Federal por 2 anos e meio. Por que pediu exoneração? Pelo seguinte fato: eu nunca estudei para concursos públicos. Eu nunca me dediquei a isso. O que aconteceu foi o seguinte: eu comecei a dar aula muito cedo. Aliás, já contei isso para vocês milhares de vezes. Eu faço hoje exatamente o que eu sonhei para minha vida aos 16 anos de idade. O sonho da minha vida sempre foi dar aulas de língua portuguesa, considerando quando eu decidi o curso que eu queria fazer, e eu faço exatamente isso. Então, o que acontece? Eu comecei a dar aulas, comecei a dar aula muito novo, eu comecei a dar aula. Minha primeira experiência já em aulas, considerando a vivência em escola, foi aos 18 anos de idade. Hoje eu tenho 32, ou seja, você conta aí quanto tempo eu já tenho nessa carreira educacional. E aí o que aconteceu? Quando eu dava aula para pré-vestibular, eu fazia as provas do vestibular para sentir a emoção do vestibular. Quando eu comecei a dar aulas para concursos públicos, isso foi em 2009, eu me inscrevi em alguns concursos públicos. Para quê? Para sentir a emoção na hora da prova. Nessa brincadeira, eu acabei passando em alguns concursos públicos, um deles o da Secretaria de Educação. Acabou que depois que eu vi lá que eu tinha passado, eram 500 vagas, eu fui o 381, se não me engano, talvez o 382, eu decidi aceitar o órgão público, até porque eu nem formado era ainda, eu estava ainda na graduação. Aceitei, entrei na Secretaria de Educação, foi muito bom, eu trabalhava num negócio que era muito legal, muito legal, muito legal, eu trabalhava com educação especial, trabalhei na inclusão e depois trabalhei de fato numa escola de ensino especial, que foi muito gratificante, já dei muito banho em menino maior que eu, já troquei fralda, já brinquei demais, já carreguei menino pra lá e pra cá, empurrei cadeira de roda, já limpei baba, já fiz de tudo. E tudo isso foi sempre muito, muito, muito legal. Pra mim, qual era a parte legal do meu serviço? O serviço em si, o público com quem eu lidava. É imensamente prazeroso trabalhar com pessoas com deficiência. Qual é a parte que eu nunca gostei? A parte de ter de lidar com as burocracias do serviço público. Mas isso não é característica só da Secretaria de Educação. Isso é característica de qualquer órgão do serviço público. Ou seja, se você quer ser servidor público, sabe, você vai ter que conviver com burocracias do serviço público. Isso faz parte. Essa parte para mim sempre foi um saco. Sempre foi um saco. E vai continuar sendo um saco porque o serviço público ele tem essa característica burocrática. Quando você escolhe, fala, cara, meu sonho é ser servidor público, coloque na balança os prós e os contras. Você consegue conviver com saúde, com as burocracias do serviço público? Se sim, você tem um ponto positivo para ingressar no serviço público. Se não, eu acho que isso é um entrave para você. Então eu pesei. E quando eu pesei, o que aconteceu? Eu já estava formado, estava no mestrado, e eu tive de escolher. Eu trabalhava longe pra caramba, quem conhece Brasília. As distâncias que eu percorria eram muito distantes. Eu morava em Taguatinga, trabalhava na Secretaria de Educação lá em Braslândia e fazia mestrado na UNB na Asa Norte. Em alguns dias da semana, eu chegava a percorrer facilmente 120 quilômetros. Em um determinado dia, eu tive de tomar uma decisão, porque estava claro, ou eu continuava meu mestrado, ou eu largava o serviço público. E eu não titubeei. Por quê? Porque fazer o mestrado e fazer o que eu faço hoje, eu ainda tenho o sonho do doutorado, a carreira que me interessa é a carreira de professor universitário em universidade pública, é a carreira que me interessa. Então eu precisava fazer isso. Era uma decisão que eu precisava tomar. E antes de tomar essa decisão enquanto eu estava bem novo. E é por isso que eu abri mão do serviço público. Pedi exoneração. Nessa, eu passei a me dedicar integralmente às aulas. Eu nunca parei de dar aula nesse período inteirinho, beleza? Eu nunca parei de dar aula nesse período inteirinho. Então, fui pro mestrado, terminei o mestrado e continuei com as aulas e tô aqui até hoje. Aliás, dar aula é algo que eu não vou parar de fazer tão cedo, beleza? É algo que eu não vou parar de fazer tão cedo, não adianta. Eu gosto muito mesmo desse negócio aqui e principalmente eu gosto muito de lidar com a minha matéria, que é a língua portuguesa. Legal? Mas eu pedi exoneração por escolha. Cada um tem uma escolha de vida e a minha escolha naquele momento foi essa e eu nunca me arrependi um segundo sequer da escolha que fiz. Agora a pergunta é do André Luiz Vieira, que perguntou o seguinte: Elias, utiliza-se vírgula antes de etc? Não. O que acontece? O etc é uma expressão latina e nela já há a conjunção e. O que acontece? Quando eu faço uma enumeração com uso de etc, entre o penúltimo termo e o etc, primeiro, não se usa vírgula. Segundo, não se usa e etc, porque o etc já possui o et, que seria a conjunção aditiva. Tudo bem? Então o que acontece? Eu estou fazendo uma enumeração dizendo vendo livros, vírgula, joias, vírgula, materiais escolares, etc. Sem vírgula, sem um novo e sem reticências. O etc já vai dar a ideia que as reticências dariam. Fechou? Tudo bem? Dúvida esclarecida.
Próxima pergunta, e essa aqui é top. Gustavo Underline Tameirão falou o seguinte: como aprender o uso da vírgula? Primeiro, separa em duas etapas. Existe vírgula para resolver provas de concurso público. Existe vírgula para redigir melhor. Eu aconselho que você tome o primeiro caminho para aprimorar o seu uso de pontuação. Qual é o primeiro caminho? Estudar a vírgula para resolver questões objetivas de provas de concursos públicos. Por quê? Ali você vai conviver com a regra. Lembrando que para aprender vírgula, primeiro passo, você tem que dominar morfologia e precisa dominar sintaxe do período simples e sintaxe do período composto. Pontuação é 100% morfossintaxe. Então o que acontece? Primeiro passo, tem que ter esse pré-requisito. Segundo passo, escolha começar pelo aprendizado da pontuação para a resolução de questões. Para quê? Para que você possa conviver com as regras de pontuação e para que você possa olhar para os textos de maneira analítica. Quando eu falo de maneira analítica, é olhar para o texto e falar, nossa, aqui eu tenho adjunta, adverbial, deslocado, longo, vírgula, obrigatório. Esse tipo de raciocínio analítico, ele não é possível quando estamos redigindo. Quando nós estamos redigindo, nós não temos como ficar pensando em sintaxe o tempo inteiro. A redação ela é muito mais fluida, muito mais automática, e a sua principal concentração na hora de redigir é justamente com as ideias que você vai colocar no texto. Então as vírgulas precisam vir mais automaticamente. Então é um processo. Primeiro, treine nas questões de provas objetivas para que você possa conviver com a regra. Além disso, paralelo a isso, leia. E ao ler textos, procure justificar algumas pontuações, porque é justificando que você vai conseguindo assimilar essas formas. Naturalmente, você vai perceber que haverá uma transição dos seus conhecimentos de pontuação analíticos para os seus conhecimentos de pontuação práticos. Ou seja, você gradativamente vai migrando esse conhecimento. Com o passar do tempo, você vai perceber que você vai melhorar os seus textos nos quesitos de pontuação. Além disso, ao redigir texto, já na segunda fase, procure submeter o seu texto à correção. Por quê? Porque normalmente você comete os mesmos erros de pontuação nos mesmos lugares. Se, por exemplo, você coloca vírgula separando o sujeito do verbo, isso não acontece só uma vez, não. Isso acontece algumas vezes. Então, por isso, é fundamental que você submeta a correção para entender qual é o tipo de erro que você comete, qual é o tipo de erro que você não comete. Aliás, volto a dizer, você mais acerta do que erra em geral, beleza? Mas é um processo. Submeta-se a esse processo. Próxima pergunta, AFSN19. Rapaz, uma senha quase, né? Elias, acha válido, após estudar a teoria completa, partir para a resolução de provas? Com certeza, beleza? Com certeza. Você precisa se lembrar sempre da finalidade do seu estudo. A finalidade do seu estudo é que vai nortear tudo. Aliás, é a finalidade do seu estudo que dá a você aquela impressão de caramba, como é que eu não aprendi nada disso no ensino médio e agora eu tô aprendendo tudo sendo para concurso público? Isso tem muito mais a ver com você do que comigo. Para você ter uma ideia. Quando você tem uma finalidade naquilo que você está estudando, o seu rendimento tende a melhorar. Quando você estava no ensino médio, provavelmente a sua finalidade era outra, e não dominar a língua portuguesa para passar no concurso público. E a partir do momento em que você começa a ter uma finalidade para o seu estudo, ele começa a render mais. Lembre-se, a sua finalidade não é aprender português. A sua finalidade é resolver corretamente questões de prova, questões essas cujo conteúdo é língua portuguesa. Ou seja, o seu objetivo, a sua finalidade é resolver questões. Se você não convive com as questões, com a resolução das provas, você não convive com a sua finalidade. Se você não convive com a sua finalidade, o resultado não vem, beleza? Então, por isso, é fundamental resolução de questões. Aliás, resolução de questões em primeiro lugar, todo o resto é suporte. Nossa, tem uma dedada aqui no meio do meu olho. Próxima pergunta, pergunta do TFS.Tiago com TH. Falou o seguinte, tenho dificuldades com gramática. Beleza, isso é a realidade de muitas pessoas. Quais aulas suas tenho que assistir primeiro? Vou juntar com aquela dica que eu dei sobre pontuação. Por onde você deve começar? Morfologia, sintaxe do período simples, sintaxe do período composto. O começo é sempre esse. Agora eu te lembro de uma coisa, esse começo é grande, esse começo é trabalhoso, e esse começo ele vai fazer parte da sua vida, inclusive quando você estiver em tópicos posteriores do estudo de gramática. Mas não se esqueça, morfologia, sintaxe do período simples, sintaxe do período composto. Fechou? Próxima pergunta altamente picareta, porque vem de uma pessoa que é minha amiga desde os 8 anos de idade. Joyce V. Santana. Você fez clareamento dental, professor? E ela coloca professor como se por acaso não fôssemos conhecidos. Cara de pau, né? Sim, eu fiz clareamento dental. O que acontece? Até porque é bom... As pessoas me fazem essas perguntas e é bom até para as pessoas entenderem bem. Primeiro, eu usei aparelho por quase um ano, beleza? Eu usei aparelho por quase um ano, não chegou a um ano. Foi entre 2005 e 2016, mas não cheguei... 2005 e 2006 não chegou a completar um ano. Quando eu acabei o uso do aparelho, eu só tinha 2 dentes tortos
aqui embaixo, em cima já era desse jeitinho que você tá vendo aqui. Aliás, minha história com dentes ela é sensacional e vale a pena ser contada. O que acontece? Eu tinha esses dois dentes tortos e tinha um dente meio tortinho aqui em cima. Na sétima série, no ônibus escolar, brincando com um colega, eu levei um soco na cara. Puta brincadeira retardada. Mas eu levei um soco na cara. Nessa brincadeira depois, eu fui... Na sétima não, na sexta série. Eu levei um soco na cara. Beleza. Só que meu pai era muito bravo comigo e ele sempre me ensinou o seguinte: Elias, não se meta em confusão na escola. Ele me deu um soco na cara, eu não fiz nada. Fui pra aula, beleza, voltei pra casa. Quando eu estava na minha casa comendo cuscuz, de repente eu comecei a sentir umas pedrinhas, que não eram pedrinhas, eram pedaços do meu dente. Com o soco, eu perdi 3 dentes em cima, 2 dentes embaixo, todos de leite. A minha irmã chora de rir dessa história porque era assim, ó, eu comendo cuscuz e cuspindo dente, comendo cuscuz e cuspindo dente, comendo cuscuz e cuspindo dente. Cuscuz nem é uma parada tão sólida assim, né? E o que acontece? Eu perdi esses dentes. Nessa brincadeira, claro, eram dentes de leite, então eu caiu, nasceu os dentes definitivos, só que nessa brincadeira abriu espaço na minha boca. E quando abriu espaço, esse dente que era torto, não sei se era isso ou se era esse dente ele foi pro lugar. Então ficou já desse jeito que você tá vendo aqui. Mas embaixo, como eu perdi menos dentes, a porrada deveria ter sido mais efetiva, aí não ficou tudo 100%. Detalhe, viu? Quando eu cheguei à minha casa, comecei a cuspir os dentes, e meu pai pegou e falou o seguinte, meu pai perguntou, óbvio, Elias, que porra é essa que tu tá cuspindo dente? Aí eu falei, não, pai, eu levei uma porrada no ônibus escolar. Eu achei que meu pai ia falar assim, parabéns, meu filho, você é um cara muito religioso mesmo, como disse Jesus. Ao apanhar numa face, ofereça a outra. Não, meu pai virou pra mim e falou, por que você não devolveu a porrada? Eu não sabia. Hoje eu sei. Se você me bater, eu te devolvo a porrada, beleza? Meu pai já me autorizou. Então o que aconteceu? Beleza, essa é a minha trajetória com os dentes, então não tinha muito o que fazer em relação à minha dentição, em relação à organização. Por isso que eu usei aparelho tão pouco tempo. Quando eu acabei o tratamento, na própria clínica havia uma promoção, que era o seguinte, termine o tratamento e faça um clareamento. E eu fiz o clareamento em 2006. O meu clareamento, ele já deu muito resultado, mas ele deu muito resultado não porque o clareamento era muito potente, mas porque os meus dentes já sempre foram brancos. Eles já eram, a tonalidade deles já era bem branca. Então, na verdade, eles ficaram mais claros ainda. Eu fiz isso em 2006 e eu renovei o clareamento no final do ano passado. Beleza? No final do ano passado. Mas sim, fiz clareamento, porque não adianta eu virar pra você e falar assim, não, gente, olha aqui, ó. Esses dentes aqui são naturais, eu nasci com essa boquinha aqui, linda que Jesus me deu. Claro que não. Beleza? Eu fiz clareamento sim, eu usei aparelho. Não pense que eu sou agraciado dentisticamente falando. Próxima pergunta, e essa aqui foi muito legal. Eu chorei de rir quando eu vi essa pergunta aqui. A pergunta da futura policial underline DF. Elias, você é o cara do Evangelho do EJOC? Sim, eu sou o cara do Evangelho do EJOC. Quando você ouve lá, olá, sejam bem-vindos ao EJOcast, o encontro de jovens com Cristo em podcast. Sim, essa voz é minha. A ideia inicial do EJOcast era justamente dividir essa tarefa de ser a voz com outras pessoas. Mas em razão da pandemia, nós estamos trabalhando todos de casa e o aparelho para gravação ele fica comigo, então por isso só eu tenho gravado. Então por isso eu sou o cara do Evangelho do EJOC. Mas isso vai passar, até porque eu não quero ser o cara do Evangelho. Na verdade, eu quero que muitas outras pessoas façam isso. E eu estou nessa missão até fevereiro do ano que vem, depois alguém passará, ou algumas outras pessoas passarão a ser a voz do Evangelho do EJOC. Para quem não sabe, é só você procurar aí no YouTube ou então nas suas plataformas de podcast, EJOcast, beleza? De segunda a sábado eu faço a leitura do Evangelho e além disso sempre há um comentário de algum religioso, de um diácono, de um frei ou de um padre. É bem legal se você, por acaso, gosta da liturgia diária. Por que de segunda a sábado, Elias? Porque domingo é dia de ouvir o evangelho na missa. Elias, mas as igrejas não estão ainda tão funcionando assim, apesar de que aqui em Brasília está funcionando em muitos outros estados. Mas você pode vir pela TV, fechou? Então, eu sim faço a leitura do evangelho do EJOC. Próxima pergunta, e eu também gosto dessa pergunta aqui, ó. Pergunta do Helenildo AC. Elias, é válido um plano de estudos com português todos os dias? Depende, meu brother. O que acontece? Primeiro, é preciso reconhecer que língua portuguesa é a disciplina que mais reprova em concursos públicos e que, além disso, língua portuguesa nunca vem com uma quantidade pequena de questões. Tudo vai depender do seu nível de dificuldade com a matéria, meu brother. O que acontece? Se você, por acaso, tem muita dificuldade com língua portuguesa, saiba. Se você não conseguir superar esse entrave, a aprovação não vem. Então, nesse caso, vale a pena você ter um programa de estudos com língua portuguesa todo dia? Claro, desde que você equilibre isso
na sua grade horária para que você possa estudar as outras matérias. E claro, estou considerando aqui que você faz uso de uma metodologia de estudos por grade horária semanal e não por ciclo de estudos. Conforme essa dificuldade vai passando, você tende a diminuir, até porque você tem outras matérias para estudar. Então o importante é você se perceber em relação à língua portuguesa. Elias, eu tenho muita dificuldade, mas muita dificuldade mesmo, então saiba. Considerando, por exemplo, eu vou estudar constitucional ou português todo dia. Cara, numa prova é normal que venha mais questões de português do que de constitucional. E se você tiver o mesmo nível de dificuldade em ambos, aposta primeiro no português, porque você vai acertar mais questões. Lembre-se da sua finalidade. Mas conforme o tempo vai passando, a ideia é que essa dificuldade vá diminuindo e você precise gastar menos horas com língua portuguesa. E mais que isso, quanto mais o tempo vai passando, você gasta menos tempo com língua portuguesa e menos tempo com a teoria. Você vai gradativamente migrando para a resolução de exercícios, até chegar o momento em que você não mais olha para a teoria e fica só e somente só na resolução de questões. É um processo. Próxima pergunta, pergunta do mt.concursos. Eu coloquei a pergunta dele do jeito como ele fez, até porque aqui é que eu preciso comentar o detalhe que está aqui em jogo, que fala o seguinte: em Carlos, vírgula, o tio que Thelma ama chegou, só existe uma vírgula após Carlos, temos uma oração subordinada adjetiva restritiva ou explicativa? Primeiro, Carlos. Primeiro MT concursos. A pontuação está gramaticalmente incorreta. Por que ela está gramaticalmente incorreta? Porque eu preciso colocar Carlos, vírgula, o tio que Thelma ama, vírgula, chegou. Para que não haja só uma vírgula e essa só uma vírgula está separando o sujeito do verbo. Segundo, meu querido, o que eu preciso observar aqui? O que é o tio? O tio é aposto explicativo de Carlos. Só que não é um tio qualquer, é o tio que Thelma ama. Ou seja, esse que Thelma ama é uma oração subordinada adjetiva restritiva. Portanto, infere-se que Thelma tem mais de um tio, mas só um ela ama, que é o Carlos. Ou seja, eu tenho um aposto explicativo e dentro desse aposto explicativo eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? As vírgulas que vão marcar o aposto explicativo é a vírgula que vem depois de Carlos e a vírgula que você deve colocar depois de ama. E dentro do aposto eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. Próxima pergunta, e eu entendo muito bem essa dúvida aqui. Pergunta do Chagas.Luscas, na verdade, não ia falar Lucas, mas é Luscas. Como resolver problemas da relação entre crase e paralelismo? Depende. Se a gente fala daquelas relações de paralelismo acerca de intervalos, quando eu falo de intervalos é assim, de 8 horas a 18 horas. De, só preposição. A, sem crase, porque eu preciso só da preposição a. Então, de 8 horas a, sem crase, 18 horas. Se eu colocar preposição mais artigo antes, das 8 horas, preposição mais artigo, então eu sou obrigado a colocar preposição mais artigo na sequência. Das 8 horas às 18 horas. Isso para a realidade dos intervalos. Quando eu falo de enumerações, aí eu tenho uma circunstância que vale a pena citar, a do CESP. Qual que é a ideia do CESP? Ou eu coloco preposição só no primeiro termo da enumeração, ou eu coloco preposição em todos os termos da enumeração, e se por acaso eu optar pela forma preposição mais artigo, eu sou obrigado a colocar preposição mais artigo em todos, beleza? Então, para colocar só no primeiro e não colocar nos demais, é só preposição. Então, ou é só preposição no primeiro, ou é preposição em todos, ou preposição mais artigo em todos. Essa é a forma como o CESP encara esse assunto hoje. Lógico, o assunto paralelismo sintático, ele tem um desdobramento 1000 vezes maior que esse. E o paralelismo sintático, na verdade, ele deveria ser encarado como uma mera consequência de uma construção gramatical. Porque eu posso fazer uma enumeração, por exemplo, pense comigo. Eu faço uma enumeração de topônimos. O que seriam topônimos? Nomes de lugares. E você sabe que existem nomes de lugares com artigo, que obrigam a ocorrência do artigo, e existem nomes, como Bahia, por exemplo, obriga a ocorrência do artigo, e existem nomes de lugares que não obrigam a presença de artigo, como, por exemplo, Brasília. Brasília, aliás, proíbe a ocorrência de artigo. Se eu for fazer uma enumeração de termos, e esses termos são topônimos, em que uns obrigam a ocorrência de artigo, outros proíbem a ocorrência de artigo, significa que a enumeração não pode ser feita? Claro que não. A enumeração pode ser feita. Por isso, o paralelismo sintático, isso é uma crítica que eu faço, tá? É uma crítica que eu faço. Ele deveria ser tratado dessa maneira. Ele é uma mera consequência. Eu precisaria analisar quais são os termos que paralelisam, quais são os termos que participam dessa relação de coordenação. Quais são esses termos, beleza? Porque, na verdade, o paralelismo deveria ser encarado como uma consequência e não como uma regra em si. Mas, obviamente, eu sei que você me pergunta pensando em concursos públicos, e o que eu falei sobre concursos públicos já foi previamente respondido. Próxima pergunta, pergunta que vai da Cláudia33H. Falou o seguinte:
É normal ficar viajando na interpretação de textos? Às vezes, penso que não sou da Terra. KKK. Eu havia feito uma promessa a mim mesmo, antes de começar o Salve Concurseiro, que era o seguinte: só entrevistar terráqueos. Então, por isso, já parto do pressuposto de que você é da Terra, fique tranquila. É normal ficar viajando na interpretação de textos? Sim, minha amiga, sim. E tudo vai depender muito do tipo de texto que você está lendo. E não só disso, tá? Primeiro, é o texto que você está lendo. E segundo, qual é a sua convivência com questões de interpretação de textos. Até porque existem circunstâncias diversas de interpretação de textos. Existe um jeito de interpretar um texto quando você está lendo por divertimento. Existe um jeito de interpretar o texto quando você está lendo para resolver questões de concursos públicos. O grande detalhe não é tratar a interpretação de textos como se fosse uma coisa só, mas sim entender que existe um jeito para provas de concursos públicos e é isso que procuramos afiar, aprimorar, por exemplo, no texto da semana, toda segunda-feira às 19 horas no YouTube do Gran Cursos Online. E existe outra forma de analisar um texto, que seria uma forma mais crítica, mais pessoal, mais subjetiva, que é uma forma, por exemplo, quando a gente lê as coisas da vida. E não dá para passar por essa vida sem ler nada. Então, por isso, o grande detalhe é não tratar a interpretação de texto como se fosse uma coisa só, mas segmentar as suas formas de entender um texto, principalmente para você, terráquea. Outra pergunta de um picareta, Railton Carvalho. Eu acho massa quando a galera pergunta sabendo, me conhecendo, né? É engraçado. Quem é seu prateado preferido? Lógico que você não vai entender muito bem essa pergunta, porque tem a ver também com o EJOC, tem a ver com o EJOC, eu não vou ficar falando muito aqui, até porque não é permitido, mas nós temos um grupo, e ele é associado à cor prata. E o que acontece? Quem é o seu prateado preferido? O surfista prateado. Ele é meu prateado preferido. Beleza, Railton? Também gosto muito de panelas de inox, que são prateadas. E a última pergunta é a pergunta da Dai Araújos, que perguntou o seguinte: tentei tirar o fundo branco aqui, mas não deu certo, então vai com o fundo branco mesmo, no nome dela. Ser gordinho te incomodava? Sim. Por que eu falo que sim? O que acontece? Só para você entender também um pouco da minha vida. Eu era muito magrelo, engordei ali pelos 9, 10 anos de idade, mas eu não era gordinho pança louca, eu era gordinho mesmo, um gordinho gostoso. O que acontece? Era gordinho, beleza? E depois, quando eu cheguei aos 14, 15 anos de idade, eu emagreci abruptamente. Tudo isso foram fases de crescimento. Eu não tomei remédio nem para engordar e também não tomei remédio para emagrecer. Não fiz tratamento para nenhum deles. Aliás, até, na verdade, existe uma pequena interferência da minha mãe aí, porque minha mãe fez o seguinte: eu ficava na creche o dia inteiro. E na creche eu me alimentava, tomava café, almoço, janta, enfim. E quando eu chegava à minha casa, eu não queria comer mais nada. Porra, comia o dia inteiro. E minha mãe falava: caramba, esse menino não tá comendo não, ó. Já tinha comido o dia inteiro. Aí ela pegou e falou o seguinte: não, esse menino não tá comendo direito não, tem algum problema aí. Vou dar biotônico Fontoura pra ele. E ó, dá-lhe biotônico. Biotônico real, raiz, aquele com álcool mesmo. E o biotônico que eu tomava ainda era um biotônico misturado com sucupira. Delícia. Então, eu sempre comi muito. Hoje eu como bem menos que eu comi muito. Nossa senhora, na adolescência acho que todo mundo passa por isso, né? Na adolescência, tá louco, comi igual um animal. E aí o que acontece? Na verdade, o que me incomodava não era ser gordinho. Era ser gordinho na época em que eu era gordinho. Porque quando a gente tá na escola, você sabe como é que é, né? É apelido, é brincadeira. E eu sempre fui muito tímido, diferentemente do que vocês me conhecem hoje, eu era tímido de rachar. De rachar. Muito tímido. Então o que acontece? Essa minha timidez excessiva, ela era prejudicada naturalmente por eu ser gordinho. Vou ver se eu consigo achar uma foto aqui pra colocar aqui no vídeo, pra você ver mais ou menos como é que eu era, pra você ver que tipo de gordinho eu era, beleza? Mas o que acontece? Na verdade, o que mais me incomodava não era o fato de ser gordinho. Era esse fato que eu vou te mostrar agora. Viram aí? Essa é uma foto da minha formatura que foi enviada recentemente. E eu tinha um apelido. Qual que era o meu apelido? Tanajura. Lógico, hoje eu convivo com isso numa boa. Mas, meu amigo, na escola, ficar andando no intervalo e toda hora ouvir alguém cantar Tana, Tanajura, é uma merda. É uma merda. Eu detestava. Eu detestava. Tanto é que eu sempre usei uniformes muito largos,
Os meus uniformes de escola, eles não cabem em mim hoje. E por que eu usava um uniforme muito largo? Porque eu queria uma calça muito larga pra não marcar. Obviamente, né, pessoal? Pô, se meu apelido era Tanajura, não é porque eu tinha o tamanho de uma formiga, né? E sim porque eu tinha um, um tamanho avantajado de glúteos. E o que acontece? Nessa brincadeira, eu usava calça muito folgada, justamente pra não marcar meu bumbum. E além disso, eu usava sempre camiseta muito grande pra cobrir. O que me deixava pior ainda, porque na verdade hoje, quando eu olho, eu falo, caralho, eu parecia muito mais uma lavadeira com vestido do que um escondendo aquilo que era grande mesmo. E aí o que acontece? Essa parte me incomodava. Essa parte me incomodava muito e eu achava que isso me atrapalhava em tudo. Ter amigos, paqueras, eu achava que isso me atrapalhava em tudo. Beleza? Eu queria muito, aquela época, o que eu queria mesmo era conseguir emagrecer pra diminuir minha bunda. Não era emagrecer pra deixar de ser gordinho, era pra diminuir minha bunda. Mas hoje convivo bem com isso. Na verdade, isso é parte da adolescência, né? Todo mundo aí convive com alguma coisa, né? Algo grande, algo pequeno, algo estranho, faz parte. E era essa parte que me incomodava. Hoje eu convivo de boa com isso, como vocês viram aí na minha formatura. Meus amigos, amigos do peito, né? Porque amigo do peito é esse, é aquele amigo que te sacaneia como se não houvesse o amanhã. No dia da minha formatura, eles fizeram uma faixa enorme com esse belíssimo apelido que, na verdade, eu não conto isso para as pessoas. Estou contando no vídeo agora, todo mundo tá sabendo. Mas, por exemplo, quando chegou lá e abriu a faixa, tô na juro, cara, todo mundo falou, oxe, por quê? Eu não conto, beleza? Eu não conto. Esse era o meu apelido. Meu apelido não é Túlio Milionário. Beleza? E dessa forma, meus queridos, acabei o primeiro salve concurseiro com esse formato de perguntas e respostas. Esse eu fiz bem grandão, porque eu peguei todas as perguntas que me enviaram, respondi todas. Lógico, as que dava pra responder. Graças a Deus, a maioria delas, vocês são gente boa, bem bacana, mas houve perguntas, por exemplo, que não eram perguntas mesmo, eram simplesmente frases afirmativas, consideração e tudo mais. Então, lógico, eu agradeço demais todo mundo que enviou mensagem, só houve mensagem legal, só que eu trouxe pra cá o que dava pra responder de fato, beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado, eu prometo que nos próximos eu faço num formato mais curtinho, beleza? O primeiro só foi pra abrir os trabalhos, abrir os caminhos, nos próximos eu vou dividindo mais, para que você possa aproveitar. Mas lógico, eu preciso saber se você gostou. E para saber se você gostou, deixa o seu like e além disso, deixa nos comentários para saber o que você achou desse formato. Beleza? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.